A Teosofia original traz para você a Doutrina Secreta, volume 1, parte 1. Resumo. Escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Publicado originalmente em 1888. Resumo. Tradução do original na íntegra. Continuação. 2. A lei fundamental nesse sistema, o ponto central do qual tudo emergiu, ao redor e em direção ao qual tudo gravita e sobre a qual está pendurada a filosofia do resto, é o único princípio divino homogêneo da substância divina, a única causa radical. Alguns poucos, cujas lâmpadas brilharam mais, foram levados de causa em causa, à cabeça secreta da natureza e descobriram que um primeiro princípio deve ser. É chamado de princípio da substância, pois se torna substância no plano do universo manifestado, uma ilusão enquanto permanece um princípio no espaço abstrato, visível e invisível, sem começo e sem fim. É a realidade onipresente, impessoal, porque contém tudo. Sua impessoalidade é a concepção fundamental do sistema. Está latente em todos os átomos do universo e é o próprio universo. 3. O universo é a manifestação periódica dessa essência absoluta desconhecida. Chamar isso de essência, no entanto, é pecar contra o próprio espírito da filosofia. Pois, embora o substantivo possa ser derivado, neste caso, do verbo esse, ser, ainda não pode ser identificado como um ser de qualquer tipo, que possa ser concebido pelo intelecto humano. É melhor descrito como nem espírito nem matéria, mas ambos. Para Brahman e Mula Prakriti são um, na realidade, ainda que dois na concepção universal do manifesto, mesmo na concepção do Logos único, sua primeira manifestação, a qual, como mostra o instrutor das notas sobre o Bhagavad Gita, aparece do ponto de vista objetivo do primeiro Logos, como Mula Prakriti, e não como Parabrahman, como seu véu e não a única realidade oculta por trás, que é incondicionada e absoluta. 4. O universo é chamado, como tudo nele, Maya, porque tudo é temporário, desde a vida efêmera de uma mosca até a do Sol. Comparado com a eterna imutabilidade do Uno e a imutabilidade desse princípio, o universo, com suas formas evanescentes em constante mudança, deve estar necessariamente na mente de um filósofo, não melhor do que um farrapo. No entanto, o universo é real o suficiente para os seres conscientes nele, que são tão irreais quanto ele próprio. 5. Tudo no universo, em todos os seus reinos, é consciente, isto é, dotado de uma consciência de sua própria espécie e em seu próprio plano de percepção. Nós, homens, devemos lembrar que, porque não percebemos nenhum sinal que possamos reconhecer de consciência, digamos, em pedras, não temos o direito de dizer que não existe consciência lá. Não existe matéria morta ou cega, pois não há lei cega ou inconsciente.
Eles não encontram lugar entre as concepções da filosofia oculta. O último nunca para nas aparências superficiais e, para isso, as essências numenais têm mais realidade do que suas contrapartes objetivas. Assemelha-se aos nominalistas medievais, para os quais os universais eram as realidades e os particulares que existiam apenas em nome e fantasia humana. 6. O universo é trabalhado e guiado de dentro para fora. Como acima, assim está abaixo. Como no céu, assim na terra. E o homem, o microcosmo e a cópia em miniatura do macrocosmo, é a testemunha viva dessa lei universal e do modo de sua ação. Vemos que todo movimento externo, ato, gesto voluntário ou mecânico, orgânico ou mental, é produzido e precedido por sentimento ou emoção interna, vontade e pensamento ou mente. Como nenhum movimento externo ou mudança, quando normal, no corpo externo do homem pode ocorrer, a menos que provocado por um impulso interno, dado por meio de uma das três funções nomeadas. O mesmo ocorre com o universo externo ou manifestado. Todo o cosmos é guiado, controlado e animado por uma série quase infinita de hierarquias de seres sencientes, cada um com uma missão a cumprir e quem, se lhes damos um nome ou outro e os chamamos de Dianchorans ou anjos, são mensageiros no sentido apenas de que eles são os agentes das leis kármicas e cósmicas. Eles variam infinitamente em seus respectivos graus de consciência e inteligência, e chamá-los de espíritos puros, sem nenhuma das ligas terrenas que o tempo costuma predar, é apenas entrar em fantasia poética. Pois cada um desses seres era ou se prepara para se tornar um homem, se não no presente, então em um ciclo passado ou vindouro, Manvantara. Eles são homens aperfeiçoados, quando não incipientes, e diferem moralmente dos seres humanos terrestres em suas esferas mais elevadas, menos materiais, apenas pelo fato de serem desprovidos do sentimento de personalidade e da natureza emocional humana, duas características puramente terrenas. Os primeiros, ou os aperfeiçoados, se libertaram desses sentimentos, porque a. Eles não têm mais corpos carnais, um peso sempre entorpecedor na alma. E b. O elemento espiritual puro, sendo deixado sem limites e mais livre. Eles são menos influenciados por Maya do que o homem pode ser, a menos que seja um adepto que mantenha suas duas personalidades, a espiritual e a física, totalmente separadas. As mônadas incipientes, que nunca tiveram corpos terrestres ainda, não podem ter senso de personalidade ou egoísmo. O que se entende por personalidade, sendo uma limitação e uma relação, ou, como definido por Coleridge, individualidade existente em si mesma, mas com uma natureza como fundamento. É claro que o termo não pode ser aplicado a entidades não humanas, mas, como um fato insistido por gerações dividentes, nenhum desses seres, altos ou baixos, tem individualidade ou personalidade como entidades separadas. Ou seja, eles não têm individualidade no sentido em que um homem diz: eu sou eu mesmo e ninguém mais. Em outras palavras, eles não têm consciência da separação tão distinta que os homens e as coisas têm na Terra.
A individualidade é a característica de suas respectivas hierarquias, não de suas unidades, e essas características variam apenas com o grau do plano ao qual essas hierarquias pertencem. Quanto mais próxima da região da homogeneidade e do único divino, mais pura e menos acentuada é essa individualidade na hierarquia. Eles são finitos em todos os aspectos, com exceção de seus princípios mais elevados. As faíscas imortais que refletem a chama divina universal, individualizadas e separadas apenas nas esferas da ilusão por uma diferenciação tão ilusória quanto as demais. Eles são os vivos, porque são as correntes projetadas na tela cósmica da ilusão da vida absoluta, seres nos quais a vida não pode se extinguir, antes que o fogo da ignorância se extinga naqueles que sentem essas vidas, tendo surgido sob a influência acelerada do raio não criado, o reflexo do grande sol central que irradia nas margens do rio da vida é o princípio interno neles que pertence às águas da imortalidade, enquanto sua roupa diferenciada é tão perecível quanto o corpo do homem. Portanto, Jung estava certo ao dizer que anjos são homens de um tipo superior, e nada mais. Eles não são ministros, nem anjos protetores, nem são arautos do Altíssimo, e muito menos os mensageiros da ira, de qualquer Deus que a fantasia do homem tenha criado. Apelar para sua proteção é tão tolo quanto acreditar que sua simpatia pode ser assegurada por qualquer tipo de propiciação, pois eles são, tanto quanto o próprio homem, os escravos e as criaturas da imutável lei cósmica e kármica. A razão disso é evidente. Não tendo elementos de personalidade em sua essência, eles não podem ter qualidades pessoais como atribuídas pelos homens, em suas religiões exotéricas, ao seu Deus antropomórfico, um Deus ciumento e exclusivo, que se alegra e se sente irado, fica satisfeito com o sacrifício e é mais despótico em sua vaidade do que qualquer homem tolo finito. O homem, como mostra o livro 2, sendo um composto das essências de todas essas hierarquias celestes, pode conseguir tornar-se, como tal, superior, em certo sentido, a qualquer hierarquia ou classe, ou mesmo a combinação delas. O homem não pode propiciar nem comandar os devas, dizes. Mas, paralisando sua personalidade inferior e alcançando desse modo o pleno conhecimento da não separação de seu eu superior do único eu absoluto, o homem pode, mesmo durante sua vida terrestre, tornar-se um de nós. Assim, ao comer do fruto do conhecimento, que dissipa a ignorância, o homem se torna como um dos Elohim ou Dianes, e uma vez no plano deles, o espírito de solidariedade e harmonia perfeita que reina em toda hierarquia deve estender-se sobre ele e protegê-lo em todos os aspectos. A principal dificuldade que impede os homens de ciência de acreditarem tanto nos espíritos divinos quanto na natureza é o seu materialismo. O principal impedimento diante do espírita que o impede de acreditar no mesmo, preservando uma crença cega nos espíritos dos que partiram, é a ignorância geral de todos, exceto alguns ocultistas e cabalistas, sobre a verdadeira essência e natureza da matéria. É na aceitação ou rejeição da teoria da unidade de todos na natureza, em sua essência última,
que repousa principalmente a crença ou descrença na existência que nos rodeia de outros seres conscientes além dos espíritos dos mortos. É na compreensão correta da evolução primitiva da matéria-espírito e de sua essência real que o estudante precisa depender para mais esclarecimentos em sua mente da cosmogonia oculta e para a única pista segura que pode guiar seus estudos subsequentes. Na verdade sóbria, como acabamos de mostrar, todo chamado espírito é um homem desencarnado ou um futuro. Desde o arcanjo mais alto, Dian Chohan, até o último construtor consciente, a classe inferior das entidades espirituais, todos são homens que viveram tempos atrás, em outros Manvantaras, nesta ou em outras esferas. Então, os elementais inferiores, semi-inteligentes e não inteligentes, são todos homens do futuro. Somente esse fato de que um espírito é dotado de inteligência é uma prova para o ocultista de que esse ser deve ter sido um homem e adquiriu seu conhecimento e inteligência ao longo do ciclo humano. Existe apenas uma onisciência e inteligência indivisível e absoluta no universo, e isso vibra todo átomo e o ponto infinitesimal de todo o cosmos finito que não tem limites e que as pessoas chamam espaço, considerado independentemente de qualquer coisa contida nele. Mas a primeira diferenciação de seu reflexo no mundo manifestado é puramente espiritual, e os seres gerados nele não são dotados de uma consciência que tenha qualquer relação com a que concebemos. Eles não podem ter consciência ou inteligência humana antes de adquiri-los, pessoalmente e individualmente. Isso pode ser um mistério, mas é um fato, na filosofia esotérica e também muito aparente. Toda a ordem da natureza evidencia uma marcha progressiva em direção a uma vida superior. Existe plano na ação das forças aparentemente mais cegas. Todo o processo de evolução, com suas infinitas adaptações, é uma prova disso. As leis imutáveis que eliminam as espécies mais fracas para dar espaço aos fortes e que garantem a sobrevivência dos mais aptos, embora tão cruéis em sua ação imediata, estão trabalhando para o grande fim. O próprio fato de que as adaptações ocorrem, de que os mais aptos sobrevivem na luta pela existência, mostra que o que é chamado de natureza inconsciente é, na realidade, um agregado de forças manipuladas por seres semi-inteligentes, elementais, guiados por altos espíritos planetários, Dian Chohan, cujo agregado coletivo forma o verbum manifesto do Logos não manifestado e constitui, ao mesmo tempo, a mente do universo e sua lei imutável. No próximo vídeo, continuaremos com o resumo do primeiro volume da Doutrina Secreta.